nações em conflito, aumento da violência, rumores de guerra. Não seriam estes acontecimentos um alerta de que estamos vivendo os últimos minutos neste mundo? Nós não sabemos o que é o melhor para nós. Nós não sabemos. Por que nós não sabemos? Porque a gente não conhece o amanhã. Mas Deus já sabe o amanhã. Deus já está lá. Então Ele sabe que se a gente for por esse caminho, qual a consequência, qual o resultado que vai ser. Se a gente for por esse caminho, qual o resultado que vai ser. Então Ele tenta guiar. Ele tenta nos conduzir. Mas a gente tem que deixar. E esse é o trabalho do Espírito Santo. Por isso que você precisa do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vem não para controlar, não para colocar um cabresto, não para colocar um fardo na gente e fazer da gente um robozinho, vai para lá, vem para cá. Não, o Espírito Santo vem para guiar, para mostrar. Ele fala. O Espírito Santo fala. E a voz é suave, a voz é sutil. Amém, pessoal? Cabe a gente ter ouvidos para ouvir. Os avisos estão por toda parte, mas só é aceito por quem é prudente, principalmente em relação à própria vida. Cada reunião tem um tema diferente, né? As correntes, enfim, mas essa reunião ela é para nos fortalecer na verdade. Né, pela nossa salvação mesmo, que é o mais importante. O restante a gente vai sempre lutando, mas isso aqui, se estiver alinhado em nós, como prioridade, o restante, né, Deus vai dando sabedoria, vai dando direção e a gente consegue vencer. Muitas pessoas acreditam que já é tarde demais para buscar ajuda e acabam se entregando de vez. Mas saiba que há sim uma saída. Para mim, as reuniões elas são muito importantes, principalmente a de quarta-feira. Porque eu lembro que quando eu estava lá fora, eu ouvia muitas vozes, muitas. E quando eu soube de um Deus que mudava vidas, eu pensei assim, não, agora eu quero ouvir a voz de Deus. Então, quando eu comecei a ouvir a voz dele, tudo foi mudando, tudo. Eu me libertei e fui ouvindo uma palavra na quarta-feira. Semana a semana, o compromisso com Deus cresce e a vida cheia de amargura não existe mais. Antes da reunião de quarta-feira eu tinha muito tipo de ansiedade, muitos tipos de pensamentos negativos. Eu não tinha esperança de viver e também tinha alguns vícios que me deixavam para baixo, que me deixavam sem esperança para uma vida de verdade, né? Hoje eu dou aula, eu consigo falar com as pessoas, ensinar. Então depois que eu recebi o Espírito Santo, eu desenvolvi a comunicação, eu desenvolvi a minha segurança e Deus tem trabalhado isso dentro de mim. A humanidade está prestes a viver um momento crucial e você precisa estar preparado para isso. Nesta quarta-feira, às 19 horas, na noite do estudo da palavra, separe um momento para entender melhor sobre este assunto. Eu tenho certeza que se você vencer o seu cansaço, você vencer os seus preconceitos, vencer tudo que tem impedido de você chegar até aqui, você não vai sair daqui da mesma forma. Como eu estou saindo daqui transformada, diferente, renovada. Eu tenho certeza que se você vencer a distância daí até aqui, você vai sair daqui diferente. E não esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Catedral Universal em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Ou acesse universal.org/localizar e encontre uma igreja mais próxima de você. Olá, está no ar seu programa Problemas e Soluções. E nós estamos aqui exatamente para isso, para mostrar para você que existe uma solução para o problema que você está enfrentando. Desde já, gostaria de deixar à sua disposição o nosso serviço de SOS espiritual através do 11 3573 3535 para ligar e o 11 3573 3500 pelo WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem de áudio ou texto, nós estamos recebendo aqui
em tempo real. Se você precisa desabafar, conversar com alguém, falar da sua dor, do que está acontecendo na sua vida, pegue agora o telefone, vamos conversar, porque eu tenho certeza que se você assim fizer, você vai receber uma palavra que vai te dar orientação, que vai te dar uma direção para você sair dessa situação e vencer pela fé em nome do Senhor Jesus. Nós abrimos o programa mostrando o que pessoas têm a dizer a respeito das quartas-feiras. Hoje é quarta-feira e na Universal nós estamos vivendo o jejum de Daniel até o dia 31 de dezembro, um período de 21 dias de abstenção de informações seculares, entretenimento, diversão, a fim de mergulharmos na busca ao Espírito Santo. O Espírito de Deus que veio para nos guiar, o mesmo que guiou o Senhor Jesus, está à sua disposição, para te dar orientação, para te mostrar o caminho que você deve seguir, para te ajudar a vencer as lutas e os problemas que você tem enfrentado. E logo mais às 7 da noite, aqui na Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, você poderá ter uma noite especial com Deus, uma experiência única com o nosso Senhor Jesus na pessoa do Espírito Santo, para preencher o vazio da sua alma. Você que está aí, de repente, enfrentando um momento de tristeza, de angústia, você que está passando por um luto, você que está passando por uma fase difícil, separação de pessoas amadas, o seu casamento que acabou, você que está enfrentando um problema de saúde, um problema financeiro, enfim, sua vida, de repente, está do avesso, mas Deus tem o poder de fazer o milagre acontecer. Logo mais às 7 da noite, aqui na Mauro Ramos, na nossa Catedral da Fé, na noite do Espírito Santo, eu quero convidar você e toda a sua família. Isso estará acontecendo em todos os templos da Universal. Basta você acessar o site universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. E para você que me assiste de São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, às 20 horas, com o Bispo Renato Cardoso. Bom, você vai agora acompanhar a história da Sandra. A Sandra passou por uma situação inusitada, onde a sua vida ficou por um fio. Mas preste bastante atenção na reação dela, neste momento difícil que ela enfrentou e o que ela falou depois ao repórter que a entrevistou. Na avenida mais movimentada de São Paulo, uma cena de pavor. Justamente na segunda-feira, eu resolvi ir de ônibus. E o ônibus que eu queria utilizar o serviço dele passava na Paulista. Então foi por isso que eu estava naquele ponto. Uma mulher torna refém a assistente social Sandra Regina Monteiro. Com a mão direita, ela pôs a faca no meu pescoço. E ela falava assim para mim, fica na minha frente, fica na minha frente. As imagens do sequestro impressionam o país pela violência urbana, mas além disso, pela calma da Sandra diante do perigo. Foi a minha fé ali que me salvou, viu? Quem são essas mulheres? E o que havia por trás de tanta serenidade? Durante todo o tempo, a Sandra não passou mal nem desmaiou. Sequer demonstrou qualquer sinal de raiva, medo ou desespero. Pelo contrário, a Sandra se manteve calma e serena. Essa tranquilidade viralizou nas redes sociais. Do flagrante na rua, fomos até a casa da Sandra para conhecer melhor essa mulher que conquistou a simpatia do Brasil. Diante das câmeras ligadas, a tranquilidade se esconde um pouquinho. O que você está sentindo agora? Agora? Eu tô nervosa. Ela relembra em detalhes o que aconteceu. Eu senti um braço passando, porque ela me deu um mata-leão. Com a mão esquerda e com a mão direita, ela pôs a faca no meu pescoço. E ela falava assim para mim, fica na minha frente, fica na minha frente. Eu coloquei a mão na mão dela e falei assim para ela, eu não te conheço, me solta. Aí ela pegou e onde ela forçou a faca no meu pescoço e aí ficou marcado. Tá a marca aí até hoje, né? É. Nas imagens é possível observar a diferença de comportamento entre as duas. A sequestradora está muito agitada.
Ela queria resgate, dinheiro. Ela dizia por que estava fazendo aquilo? Porque ela falou que queria saber quem que tinha autorizado colocar câmera na casa dela e escuta. Ela disse que não podia tomar banho, não podia comer, não podia nada. Ela estava transtornada. Estava. Inclusive, quando ela estava com a faca no meu pescoço, ela estava trêmula. A senhora teve medo de alguma coisa enquanto ela estava com a faca no seu pescoço? Olha, na hora que ela chegou, assim, foi um susto, né? Porque, de repente, uma pessoa pega e começa a te dá um mata-leão, põe a faca no teu pescoço. Foi um susto, mas depois veio a tranquilidade. Cerca de 40 minutos depois, em uma ação rápida, a polícia imobiliza a sequestradora com uma arma de choque. Sandra é libertada, ilesa, e encaminhada para uma unidade de pronto atendimento. O que estava por trás da sua tranquilidade em pleno sequestro? Eu estava em oração o tempo todo, enquanto ela estava esbravejando aqui no meu ouvido, falando com os policiais, que eles estavam tentando negociar. Enquanto ela estava esbravejando, eu estava orando. Eu estava em oração, conversando com Deus, pedindo para Ele, porque só Ele numa hora dessa. Porque ela estava descontrolada. Quem vê o flagrante pode imaginar que o episódio foi um marco na vida da Sandra, mas o que mudou a vida dela mesmo aconteceu no dia anterior ao sequestro. Um marco em outras águas, nas águas do batismo. Quem batizou a Sandra foi o pastor Bruno Dutra. O batismo da dona Sandra aconteceu no momento chave da igreja, né? O batismo do Rio de Jordão. Queria que você explicasse para a gente. Sim, nós estamos no mês de dezembro, nós estamos promovendo um grande batismo nas águas para aqueles que querem de fato, de verdade, tomar essa decisão de começar uma nova vida. É claro que o batismo nas águas, a pessoa precisa entender que não é ela vir apenas e mergulhar nas águas. É ela, a partir daquele momento, tomar uma decisão de mudança de comportamento, de atitudes, porque o batismo, ele é válido quando acontece o arrependimento. A expressão que se usa é nascer de novo? Nascer de novo porque existe o novo nascimento, é quando você nasce de Jesus. O Senhor Jesus, ele é o nosso maior exemplo, né? Ele desceu às águas para fazer-nos entender que também nós necessitamos fazer isso. Começar uma vida nova com Deus vem de uma decisão de reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. A Igreja Universal do Reino de Deus batiza quem tem esse desejo a qualquer dia e hora. Naquele domingo específico, mesmo do batismo da Sandra, a igreja realizou os batismos com alguns litros das águas do próprio Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, um símbolo da transformação e da fé. Os batismos com as águas misturadas às do Rio Jordão irão ocorrer durante todo o mês de dezembro. Quando terminou meu batismo, eu senti que eu saí diferente de lá. Para mim, ali, eu entreguei para Deus e eu sabia que Ele ia me guardar. Segundo o bispo Renato Cardoso, o batismo precisa ser uma decisão consciente, madura. É claro que todos nós podemos aprender do nosso passado, mas para que você aprenda, você precisa se arrepender. Então, o batismo nas águas é chamado na Bíblia batismo de arrependimento. Porque quando a pessoa se arrepende, ela vai até as águas, como Jesus ensinou, como ele mesmo fez no Rio Jordão, quando ele tinha 30 anos de idade, não quando ele era criança, mas quando ele tinha 30 anos de idade, para dar o exemplo que o batismo nas águas é uma decisão consciente de uma pessoa adulta, e não de uma criança, não dos pais da criança.
Isso não tem nada a ver com igreja, com religião, isso tem a ver com a palavra de Deus. E se você quiser estar em paz com Deus, você precisa seguir o batismo do arrependimento. Um ato capaz de influenciar todos os aspectos da vida. O comportamento dela chamou a atenção, a sua calma chamou a atenção. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando a pessoa está salva, quando a pessoa recebe o perdão dos pecados através do arrependimento, o batismo do arrependimento, ela tem paz com Deus. Quando ela tem paz com Deus, para ela viver, morrer, é indiferente, é a mesma coisa. Se você quer saber mais sobre arrependimento, leia a palavra de Deus, leia as Escrituras. Se você não tem uma Bíblia, arrume uma Bíblia e comece a ler, especialmente o Evangelho de João. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode lembrar ocasiões que você mentiu, ocasiões que você sentiu desejos que você não devia sentir, intenções ruins, que você talvez roubou, que você, enfim, falhou de alguma forma. Não importa se o seu pecado foi grande ou pequeno. Então, quando você se arrepende sinceramente, ó meu Deus, me perdoa, eu errei, eu sei que eu não mereço nada, mas eu quero mudar, eu quero ser uma nova criatura, eu quero fazer diferente daqui para frente. Então, quando você se arrepende de verdade, então esse arrependimento deve ser seguido de um batismo nas águas. E ali, quando você desce as águas, você sobe como uma nova criatura. A velha vida já passou e você começa uma novidade de vida a partir dali, com a certeza da salvação. Andando com Deus, andando com Jesus. A mulher que sequestrou Sandra é Dagmar da Silva Santos. De acordo com a polícia, em 2018, ela fez outra vítima na mesma avenida. Naquela ocasião, foi considerada inimputável, ou seja, sem capacidade para compreender a situação, e acabou sendo solta. Agora, ela permanece detida preventivamente para exames e investigação. A senhora consegue perdoar aquela mulher? Sim, com certeza. Eu espero que ela consiga um direcionamento, né? E também se cuidar, porque ela precisa de tratamento, porque ela estava muito desequilibrada. De volta à cena do sequestro, Sandra caminha com a leveza de quem perdoa, rumo ao encontro com a gratidão. Um momento desse só Deus para ajudar, né? Para dar tranquilidade para mim e sabedoria para os policiais. Preparamos uma surpresa para Sandra. O reencontro com os agentes que a livraram do perigo. Vem com a senhora? Tudo bem. Como é que a senhora tá? Beleza? Agora muito bem. Tranquila, né? Tudo bem com a senhora? Tudo bem. E a senhora tá bem? Ai, bem, graças a Deus. Agora tá tudo bem, né? Agora tá tudo bem. Passou um susto. Tá tranquila. Se mantém tranquila como estava no dia, né? Nossa, mas agora eu virei celebridade, gente. Celebridade? Quem mais ajudou quem naquele episódio? Indiscutivelmente, a tranquilidade dela foi fundamental para o desenrolar perfeito da ocorrência, porque a orientação que a polícia passa sempre por uma pessoa que passa por essa situação, a vítima, é manter a calma. É difícil, a gente sabe que é difícil, né? Porém, se as pessoas que vierem a passar chegar próximo do que ela ficou, já é perfeito, porque a gente se surpreendeu com a calma dela. Ela ficou muito calma, serena na ocorrência, e isso foi o que contribuiu para o desfecho perfeito da ocorrência, com certeza. Parabéns pela sua tranquilidade, você só ajudou, tá? Obrigada. Vai na Polícia Militar, conte sempre com a gente, tá? Boa sorte, que Deus abençoe muito a senhora, tá bom? Você está vendo a paz e a tranquilidade que a Sandra teve dentro dessa situação veio do fato dela ter se batizado nas águas o domingo anterior, ter entregue a sua vida ao Senhor Jesus, através do batismo do arrependimento. E nós estamos vivendo, dentro do jejum de Daniel, o batismo do arrependimento, até o dia 31. Se você quiser, independentemente de estar ou não na Universal, talvez você frequente uma outra igreja, talvez você seja católico, e você não tinha até agora o entendimento
sobre o batismo nas águas. E agora você teve, é batismo de arrependimento, para o arrependimento, morte para a vida velha, início de uma nova. E hoje você pode se batizar. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus estamos realizando o batismo em todos os horários. Logo após cada reunião, as pessoas que quiserem se batizar têm ali a oportunidade de descer às águas. E se você tem a palavra, traga a Bíblia com você hoje. 19h, aqui na Mauro Ramos, 1310, no centro, Santa Ceia dentro do jejum de Daniel. Você vai participar da Santa Ceia do Senhor, o alimento espiritual para o seu fortalecimento. Você que está afastado da igreja, você que já faz um tempo que não vem à igreja, está aí a oportunidade para você. 19h, em ponto, aqui na Mauro Ramos, 1310, no centro. Nós vamos agora assistir a história da Maria da Graça, que venceu a depressão. A gente já volta. Eu me chamo Maria das Graças, sou empresária e antes a minha vida era sem cor. Aos 11 anos de idade, a minha mãe faleceu. E para mim foram um dos piores momentos da minha vida. Eu dormia junto com a minha mãe. 5 anos antes, meu pai já tinha nos abandonado. E eu era muito agarrada ao meu pai também. E foi uma perda muito difícil, porque nós tivemos que sair da nossa casa. Então, eu era a filha caçula da minha mãe. E eu passei a morar com uma irmã, depois eu passei a morar com um irmão, depois eu passei a morar com outro irmão meu. Depois eu já fui para casa da minha tia, então eu praticamente fiquei sem um local para chamar de meu. Eu era muito carente pela falta de pai, pela falta de mãe. Aos 16 anos de idade, eu conheci um namorado e esse namorado ele supria todas as minhas necessidades de carência. Quando eu completei 20 anos, a gente foi morar junto. E na nossa primeira viagem, eu pude conhecer como que ele era na verdade. Então, em uma discussão, o meu cabelo foi posto todo dentro da minha boca, então eu me senti muito sufocada. Eu quase que morri, eu estava em outra cidade, não tinha ninguém para pedir socorro, então eu quase morri com o meu cabelo todo dentro da minha boca. E naquele momento eu vi que não era a pessoa que eu tinha conhecido. E a partir daquele momento eu também comecei a ter medo. Quando meu filho completou 8 anos de idade, eu descobri que eu estava grávida. E aquele momento para mim foi... Deus está me abençoando, então eu vou ter mais uma criança, vou ter mais um filho. Meu relacionamento não era bom, mas para mim eu achava que aquilo ali seria o complemento, que seria realmente o complemento da nossa união, mas infelizmente eu perdi. E quando eu perdi essa gravidez, para mim foi muito difícil. E eu comecei a me culpar, eu não consegui ficar no meu quarto, eu tive que me mudar para o quarto do meu filho, porque era um ambiente que eu me sentia melhor. E eu olhava para a parede do quarto do meu filho e tinha uma parede, era como se eu estivesse dentro daquela parede. Eu passava dia e noite ali deitada, virada de lado e olhando para aquela parede. O tempo todo, para mim, eu estava caindo ali dentro. Era um sentimento horrível. Me chamavam para comer, às vezes eu ia comer, às vezes eu não ia comer. Ia só para tomar banho, depois me deitava novamente. Aí diziam para mim para que eu falasse, né? Para que eu falasse alguma coisa, para que eu dissesse o que eu estava sentindo, se eu estava precisando de alguma coisa. E eu não conseguia, eu não tinha vontade de falar. E o meu ex-marido vinha e dizia, conversa comigo, fala comigo, diz o que você está sentindo, por favor, fala, tá com raiva de mim, tá chateada comigo, fala. E meu filho dizia, mãe, sai daí. Meu filho chegava. Se levanta, fala comigo. Vem brincar comigo. Mas eu não conseguia, porque a tristeza para mim era tão grande. Eu me sentia a pior mulher do mundo. E as poucas vezes que eu me levantava, eu ia pro espelho. Eu olhava para mim, eu passei a me arranhar muito, porque eu tinha muita raiva do meu corpo. Porque ele não segurou a criança que eu queria. E eu pegava, minhas unhas eram grandes na época, eu pegava e fazia assim no meu rosto, que era pra realmente danificar, porque isso fazia com que eu me sentisse melhor. Só que quando eu me olhava, quando eu vi o resultado do que eu tinha feito no meu rosto, no meu corpo, eu me sentia pior ainda. Então, com isso tudo acontecendo na minha vida, eu cheguei a ter pensamentos com relação à morte.
porque eu perdi totalmente o prazer nas coisas. E eu ia para a varanda e eu ficava pensando, se de repente eu me jogar daqui? Se de repente, o que vai acontecer comigo? Será que eu vou morrer logo? Então, esses pensamentos vinham na minha cabeça. Eu me sentei na frente da TV e eu vi uma propaganda que falava que depressão tem cura, que você não precisa passar pelo que você está passando, que você pode sair dessa situação que você está vivendo. Então, como eu era muito infeliz, eu comecei a assistir mais aquela programação naquele mesmo horário. E assim eu pedi para que me levassem até o local. E nesse local eu fui acolhida, eu fui atendida, eu fui cuidada, eu fui orientada, me disseram o que estava acontecendo comigo, por que estava acontecendo e como que eu poderia sair daquela situação. E assim eu conheci o grupo Depressão Tem Cura. E através do grupo Depressão Tem Cura, eu fui ao evento Vida Cores. E lá nesse evento Vida Cores, a minha vida foi transformada, porque eu entendi o que faltava em mim. E eu comecei a batalhar para poder receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo trouxe para a minha vida a paz que eu tinha perdido. Trouxe para a minha vida a alegria que eu não tinha mais. A minha vida passou a ter cor, que antes era cinza. E por isso eu quero convidar você para estar conosco nesse próximo evento do Vida Cores e ter a sua vida transformada assim como a minha foi. Tá aí, faça como a Maria fez e você também vai vencer a depressão. Neste domingo, 22 de dezembro, evento Vida Cores, especialmente às 9h30 da manhã. Conhece alguém que está com depressão? Alguém que está de luto? Alguém que está passando por um momento difícil por causa de um problema de saúde, a perda de um emprego, a separação conjugal? Se você está nessa situação ou tem alguém na sua família, traga essa pessoa com você neste domingo. 9h30 da manhã, nós estaremos juntos aqui na Catedral da Fé, Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis e em todos os templos da Universal espalhados pelo estado de Santa Catarina. Acesse universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto de você. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na vida daqueles que têm crido. E oro por aqueles que, como a Maria, acompanhou um programa de televisão e pediu para alguém trazê-la à igreja e ela veio. Talvez haja alguém nesta situação, meu Pai. Que essa pessoa ainda hoje esteja conosco na Santa Ceia ou neste domingo, o domingo do Vida Cores. Essa que está sem vida, sem paz, sem vontade de viver, o desânimo bateu e ela perdeu as esperanças de dias melhores. Meu Pai, que a mão do Senhor alcance essa pessoa, que haja paz, que haja luz. Eu estendo as minhas mãos daqui para te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a energia positiva, divina, para você se levantar e ter forças para vir à casa do Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha, eu tenho certeza que Deus ouviu essa oração, mas tem muito mais para você. Basta que você dê um passo de fé. Logo mais às 7 da noite, espero por você aqui na nossa Catedral da Fé, Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, para a Santa Ceia dentro do jejum de Daniel. E neste domingo, 9h30 da manhã, na grande concentração de Fé e Milagres, o domingo do evento Vida Cores. Demais horários às 7 da manhã, no primeiro horário, e ao cair da tarde, às 18 horas. Aqui na Catedral, em Florianópolis e em todos os templos da Universal. Se você está em São Paulo, Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.